Vamos lá para mais uma live sobre o tema abordado na Rádio CBN Grandes Lagos sobre a Síndrome de Burnout, né? E esse tema, né, eu cheguei, sejam muito bem-vindos, Bruninha, Agi, sejam muito bem-vindas. Bruna, quero até que você me fale sobre essa situação aí em Dubai, viu? Como que acontece essa síndrome de Burnout, né? A síndrome de burnout, é um estresse crônico, né? E eu cheguei a esse tema, né, na Rádio CBN para conversar com vocês no mundo corporativo, justamente porque eu estava lendo algumas matérias, né, sobre as questões comportamentais no trabalho, né, como toda semana eu faço, e eu li uma matéria do Cortella, juntamente com uma jornalista, sobre que a síndrome de Burnout está sendo como a quarta onda, né, de estresse pós a pandemia, né? Quarta onda pós-pandemia seria a síndrome de Burnout. E por que vem acontecendo? Por que está sendo considerada essa quarta onda? A gente está num momento de grandes transformações. Tudo que muda da nossa vida altera a nossa homeostasia, o nosso equilíbrio do nosso corpo. Sejam muito bem-vindos a todos vocês, o Marco, Marina, o Gio, a Isa, muito bem-vindo. Muito agradecida. E por conta... o Gilson querido! E por conta dessa quarta onda que alguns profissionais estão falando, eu tomei como uma responsabilidade falar um pouquinho sobre a síndrome de burnout. Na realidade, é um tema que as pessoas pouco conhecem, mas é uma característica muito antiga de ser acometida como um esgotamento, né? É um problema extremamente antigo, esse esgotamento, essa estafe. Né? Essa é a grande diferença, um esgotamento, uma estafe. E por que está sendo a quarta onda? Porque a gente teve uma grande transformação. Então, quem quiser colocar aqui aquele triângulozinho e mandar para algumas pessoas que vocês acham que é importante, as pessoas vão ter como depois assistindo essas contribuições. Dani, querido da Rádio CBN, saudade de você, muito grande, muito grande. Muito bom estar com vocês. Hoje eu sonhei com o pessoal da rádio, estava com saudade de estar aí presencialmente. Então vamos lá. Ela está sendo considerada essa quarta onda, né, pós-pandemia, porque as pessoas que tiveram que se readaptar em pouco espaço de tempo, com uma grande demanda, porque tudo que novo gera uma resistência e altera a nossa homeostasia. Então, qualquer mudança, a gente tem um estresse, né? E por isso que, somados a uma sobrecarga de trabalho, né, por conta desse redesenho do nosso trabalho, uma demanda muito grande, né, que essa é uma característica que eu tô falando já pesquisada com milhares de funcionários, colaboradores de diversos países, inclusive no Brasil. O Brasil é um dos países em que há o maior número de estresse no trabalho, o transtorno de ansiedade, que é uma característica do estresse do mundo, né? Ele está em primeiro lugar dessa ansiedade, do estresse, e quinto lugar em transtorno depressivo, e eles também têm muita relação com a síndrome de Burnout, que são características muito semelhantes, tá? Então, por conta dessa grande alteração, uma grande exigência por todos nós, desse redesenho do trabalho, uma sobrecarga, né? A grande maioria vem falando que sente que está trabalhando muito mais, e vocês? Estão sentindo? Aline, Jéssica, que linda! Vocês estão sentindo essa sobrecarga maior com o momento da pandemia em relação ao trabalho? Vocês que estão voltando, algumas pessoas fizeram um acordo e estão voltando. Vocês sentem essa sobrecarga de trabalho? Estão sentindo uma demanda maior? Responde aqui no chat. A Aline falou muito, né? Quem mais? Vocês têm essa percepção de que algo está muito maior,
né? A Natália também, essa sobrecarga, coloque aqui no chat, compartilhe com as pessoas. Vocês estão sentindo o quê com o trabalho durante o tempo da pandemia? Os relatos vêm apresentando que mais de 60% dos colaboradores pesquisados, que foram milhares, né, em vários países, têm sentido o aumento, essa sobrecarga. E essa é a justificativa porque está sendo a quarta onda pós-pandemia, a síndrome de Burnout, né? Eu, por exemplo, a demanda do meu trabalho, gente, eu tô com tendinite e eu faço super cuidado, faço atividade física, senti um desgaste físico por conta do aumento da demanda do meu trabalho. Tendinite, né? Minha cunhada, a Júlia, tá fazendo acupuntura, né? Eu tô cuidando, mas assim, é extremamente desafiador essa sobrecarga de trabalho, né? Isso com todas as pessoas. A Aline tá falando que temos que aprender as novas habilidades em tempo recorde, exatamente, né? Eu vi um estudo que mostra que a gente antecipou algumas mudanças que a gente sabia que ia acontecer. De 4 a 5 anos a gente teve que se adaptar e aprender em cerca de 1 a 3 meses. Então, assim, é muita exigência, o nosso corpo também sente toda essa mudança. Ah lá, a Natália falou que um desafio maior ainda, tive que fazer uma adaptação emocional e mental. Exatamente, que gera esse desgaste. Porque a gente tem o estresse normal, estou encontrando muita gente mais atrapalhando do que ajudando. Isso acontece também, porque as pessoas estão extremamente sem saber como lidar, sem saber como agir. A Bru, minha filhada linda, amo você. Aqui em Dubai, com o final do lockdown, a vida tentando voltar ao normal, estamos enfrentando um estresse e um medo gigante pelo corte gigante de colaboradores devido às perdas financeiras que sofremos. Bruninha, isso que a gente conversou muito. Então, assim, não é só aqui no Brasil, é em todo o cenário. Imagina o turismo, né? As companhias aéreas têm enfrentado uma grande perda. Então, o luto, perda, readaptação, o medo faz aumentar a ansiedade. Essa alteração leva ao estresse e isso pode levar à síndrome de Burnout, né? A síndrome de Burnout é um termo antigo, né? Para algo que realmente é um termo assim que poucas pessoas conhecem, mas é um termo antigo. Começou na década de 70, foi diagnosticado, foi elaborado por um profissional de Nova York, num jornal, né? E que a palavra burnout significa estar queimado, né? Essa coisa de burnout, queimar para fora, que é o esgotamento. Então como que a gente diagnostica para não ser um estresse natural? O estresse é essa alteração do nosso equilíbrio, né? Então a gente tem uma sobrecarga, o estresse não necessariamente ele é ruim. Então a gente tem, quando a gente muda, né, essa readaptação para situações novas, positivas, né? A gente aprende isso chamado de eustresse, que é o estresse bom, que leva a gente a produzir, que leva a gente a aprender coisas novas. Existe o lado negativo do estresse, que é chamado de distresse, que é aquela sobrecarga em que há um aumento do cortisol do nosso corpo. Então, quando você tá nesse desgaste emocional e físico, ele é aumentado com uma sobrecarga, o sinal do seu corpo já começa a sentir isso e você não faz nada, né, para combater esses sinais e sintomas que começam físicos e depois podem ser emocionais e vice-versa, ou os dois ao mesmo tempo. Então ele começa como um desgaste, um cansaço, falta de energia. Ele começa com característica de irritabilidade. Opa, peraí, não estou no meu normal, preciso fazer algo que não tá natural. Então, quando a gente faz as ferramentas de combate ao estresse, a gente evita. Não, tô no piloto automático, como muitas pessoas trabalham no piloto automático e acredita, né, que isso é normal. Quantas pessoas fazem, isso é normal, bem-vindo. Sim, é normal, vírgula. Eu falo que é uma tendência, né,
Por isso que eu tenho a Natália que tá aqui, eu não gosto muito da palavra novo normal, porque não é nada normal, né? É uma nova condição extremamente desafiadora, né? Que faz com que a gente precisa reparar essa alteração brusca para que o nosso corpo se adapte da melhor maneira possível. Então são 3 características muito importantes para entender essa burnout. É o esgotamento físico. Então, o que é esse esgotamento? É sem vontade de energia psíquica pra gente ir fazer alguma coisa, fazer uma ligação. E aí, Érica, hoje à noite estaremos juntas. E essa falta de energia faz com que a gente tenha uma energia física e psíquica. Então a gente sente cansada, sente esgotada, que é o oposto de um trabalho engajado. Pessoas que trabalham engajada, com dedicação, vigor, concentração, isso é engajamento. Quando não tenho isso, leva ao esgotamento, né? Foi diagnosticado também pelo Schauffele, que é um referência em engajamento no trabalho. Hoje existe, até 10 anos atrás, que eu dava aula sobre síndrome de Burnout, não tinha um diagnóstico específico. Hoje a gente tem uma ferramenta, um instrumento chamado MBI, que significa Mellish Burnout Inventory, que é uma ferramenta que é possível diagnosticar. Os médicos psiquiatras o profissional adequado para fazer esse diagnóstico, que começa com uma sobrecarga ocorrida no trabalho. E por isso que não é um estresse, qualquer estresse. Ele tem uma causa no trabalho, com uma sobrecarga de trabalho. Esse é o primeiro sinal. Tive essa sobrecarga, não fiz nenhum reajuste, nenhum manejo desse estresse por conta da sobrecarga. O que vai acontecer? Ele vai sendo aumentado. Então, eu começo a ter sintomas. Eu vou descrever exatamente como na metodologia adequada. Então, começa com essa sobrecarga. E eu tenho uma dificuldade em adaptar. Então, quais as características, né? Então, principalmente essa alteração, baixa realização no trabalho. Então ela começa com uma baixa realização, sem propósito, sem foco, sem um para quê, né? E essa falta de realização, de motivação no trabalho, ela começa a se estender para minha vida pessoal. Por isso que muitas pessoas não têm uma dificuldade de entender se é algo meu, se é algo pessoal ou se é algo profissional. Né? Então se mistura. Até tem uma ouvinte na Rádio CBN, que eu tô usando meu celular, acabou de falar pro Rodrigo Carraro, ele acabou de me passar, que justamente aconteceu com ela. Tava no momento do mestrado e do trabalho, né? Grandes estresses, né? Ocorrido pelo mestrado e pela sobrecarga de trabalho, e ela pensou em parar a pesquisa dela do mestrado. E o que aconteceu? Quando ela foi ao médico psiquiatra que fez o diagnóstico adequado, que é o estresse, a síndrome de Burnout, que é cometido pelo trabalho, ela trabalhou com os manejos adequados, com o tratamento adequado, e ela conseguiu terminar o mestrado dela. Ela estava pensando em desistir de tudo, né, desse grande propósito da vida dela. Tati, querida, Dani Brandi, minha parceira lá da CIRP, muita gratidão. Fábio, professor de jiu-jitsu do Túlio, da Sarinha, a Jo, muita gratidão por vocês estarem aqui. Então, esse estresse crônico, quais são os profissionais que são acometidos pela síndrome de Burnout? Então, o que é mais característico? Profissionais da área da saúde, aí entra enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, profissionais da psicologia, profissionais que atendem assistência social na área, nesse ambiente médico, assistente social nessa área, pode sofrer burnout. Policiais, profissionais que trabalham com grande pressão, cobrança, riscos, né? Que há um turno de trabalho em que não há um descanso, né? Que não há um descanso. Por exemplo, jornada de trabalho que você não consegue dormir. Uma hora você trabalha de dia, outra hora você trabalha de noite.
Lembra que o sono, ele é essencial, reparador, desde os hormônios, desde a melanina, dos hormônios para reparação e ressignificação de tudo que a gente passa. Então você não consegue ter esse ciclo, né? A gente chama do ciclo circadiano, a gente de estar acordado do dia e dormir à noite é mudado. Isso tem uma alteração, um desgaste no nosso funcionamento biológico e ele passa para as questões físicas, né? Irritabilidade, né? Falta de paciência, que vai gerando outras características da burnout. Então, por exemplo, eu falei do esgotamento físico. Então a pessoa dorme, mas não descansa, porque não é uma reparação somente física. É uma reparação, precisa de algo emocional. É como se a minha energia psíquica estivesse assim, ó, no limite. Falei sobre a falta de realização profissional e pessoal. Então ela começa no profissional e vai para minha vida pessoal, que a gente é um todo, né? É uma característica como um todo, a Bruninha. Ai, Cláudia, querida, da Unimed, muito gratidão. Bruno, meu contador, Monique, sejam muito bem-vindos. E aí, o que acontece, né? Você tem essa falta de realização no trabalho, vida pessoal, você começa a misturar. E chega uma característica que é muito comum, que é a despersonalização. Que é aquilo que quando eu falei de tratar as pessoas com irritabilidade, é como se você tratasse as pessoas como um animal, né? Vamos pensar na palavra em si. Significa você não ter empatia, você não conseguir ter tolerância à frustração na diferença do outro. Então você se irrita muito facilmente, você se incomoda muito facilmente com o outro e você vê que a falha, né, nas estratégias de funcionamento do enfrentamento desse estresse, aí leva a síndrome de burnout. Então uma coisa é o nível, sobrecarregou, pode gerar a síndrome de burnout, que é muito característica. Ela também não é considerada uma depressão. Antigamente confundia-se, tá, querida? Antigamente confundia-se o burnout com a depressão. O que eles têm em comum, tá? Pesquisas relatam o desânimo e a disforia, essa falta de energia, essa vitalidade, tá? A depressão é uma maior submissão à letargia, aquela falta, aquela passividade, aquela falta de energia, né? E sentimentos muito característicos de culpa e derrota, né? É como se a gente colocasse um óculos escuro e enxergasse tudo de uma forma muito negativa. A burnout tem essa característica do o desânimo, essa falta de energia. Porém, os sentimentos de desapontamento e tristeza têm muita relação com o trabalho, né? Por alguém, pelo dia, pelas pessoas, por algo que aconteceu, né? E esse trabalho é o fator desencadeante. E essa está a diferença entre o estresse, a síndrome de burnout, ou burnout, e a depressão e a síndrome de burnout. Então, esses são alguns estudos, foram pesquisados 20 estudos científicos sobre isso para diferenciar. Então, as pessoas, por conta dessa exaustão, aumentam a ingestão de bebidas alcoólicas, de drogas. A gente vê isso muito frequente, muito comum, o aumento de medicamentos por profissionais da saúde, o aumento de bebidas. A gente até falou sobre isso, sobre o autocuidado de profissionais, né? E a questão de como a gente lidar. Então, primeiro passo, aceitação, né? As pessoas que foram diagnosticadas como síndrome de burnout, aceitar, né? Que esse vai ser um tema que eu quero convidar vocês para hoje à noite, Viva Bem Experience, que é uma semana não, são 4 dias de cursos online gratuitos para falar sobre esse equilíbrio emocional que está sendo bem gerenciado pelo João Spod, que é um grande querido. Convido todos vocês, tá? No meu link aí. Hoje eu vou falar sobre aceitação. Então, primeiro ponto, aceitação, né? Que bom, Patrícia, que você está cadastrada. Fico muito feliz. Quem quiser, eu passo o link para vocês se cadastrarem. Então, começa com aceitar. Peraí, opa, não tá legal.
tem alguma coisa comigo que eu tô mais irritada, né? E você sabe que é a questão do trabalho, né? Você sabe que como que a gente idosa, né? Coloca no papel, né? Quais os pontos positivos que eu gosto, que eu tenho um fator que eu admiro, um propósito com relação ao meu trabalho que eu realizo e os pontos negativos. Comece a enxergar essa balança, porque a gente precisa escrever, tá? Não é digitar no computador e também não é pensar. A gente não consegue a mente organizar de uma maneira estruturada isso. Então coloque no papel os pontos positivos e negativos com relação ao meu trabalho, né? O que eu gosto, o que eu não gosto, né? Segundo ponto, né? Eu vi que tem uma balança muito mais no negativo. Opa, é um sinal. É um sinal que, opa, não tá legal, tá pesando mais pro negativo. Eu posso sair? Não, tem situações que eu não posso sair, que eu dependo desse trabalho. Então eu preciso nesse momento, até que eu arrumo outra coisa, não é assim, a gente tem que fazer o que quer, vamos sair, vamos mudar tudo. Não é assim, né? A gente tem conta para pagar, enfim. Mas a gente pode trabalhar com os manejos do estresse, juntamente com o tratamento, né? Vejo que isso pode ser um burnout. Vou fazer um diagnóstico com um profissional, né, um médico psiquiatra, que ele tem ferramentas adequadas para fazer o diagnóstico correto, tá? Mas antes disso, eu tô falando de sintomas, de ver pontos positivos e negativos do meu trabalho, de começar a observar os meus comportamentos. Se eu tô mais irritada, mais desgastada, eu sei que eu estou estafada, no esgotamento. Mas sei que não é burnout, por quê? Porque eu me sinto realizada, pessoalmente e profissionalmente. O que eu estou é cansada, por conta da sobrecarga. O que eu tenho feito? Caminhada, meditação, os manejos do estresse, psicoterapia, acupuntura, faço tudo. Por quê? Para evitar chegar. Então, trabalhar com esse manejo é o que me mantém saudável mentalmente e fisicamente, ok? Essa é a nuance, essa é a diferença maior para não levar uma síndrome. Então eu quero compartilhar para todos vocês, primeiro fazer essa autoobservação, segundo, aceitar, né? Quando eu falei para você aceitar que algo não tá legal, aceitar que eu preciso fazer algo diferente, ouvir, né? Ouvir no sentido simbólico da palavra, o seu corpo, sentir que eu tô com sintomas de irritabilidade, ele pode ter alterações até na Organização Mundial da Saúde, eu até coloquei aqui, pode ter alterações no seu corpo. Então, por exemplo, quais são os sintomas que a Organização Mundial da Saúde coloca como sintomas? Então, vamos lá. Cansaço pelo excesso físico e mental, né? Então, esse é um cansaço. Característica comum? Sim, mas que mais? São algumas associações. Estar, por exemplo, com dor de cabeça constantemente. Alteração no apetite. Então, algumas pessoas podem ter inapetência, não comer, emagrecer, até que é um bom lado, né, para você perder peso, mas não é saudável, porque você não tá bem, né? Ou ter uma ansiedade muito grande, comer muito, né? Então, você vê o seu apetite, que é diferente também do Covid, tá bom? É uma outra característica. Sejam bem-vindas pessoas que estão aqui comigo, arquitetura e engenharia, a Vivi, a Lígia, a Agnes, a Priscila. Então, saber essa diferença. Dificuldade de concentração, não consigo ter foco. Então, é uma característica de um excesso de procrastinação, que a gente já conversou, tem até vídeos sobre procrastinação. Sentimentos de fracasso, de insegurança, não vai dar certo, eu tô ferrada, né? Sentimento de derrota, eu não consigo ter perseverança, eu tenho uma desesperança. Você percebe que você não consegue, você quer, mas não consegue combater esses sentimentos negativos, tá? Sentimentos de incompetência, eu não sirvo pra nada, não dá certo pra nada, você não consegue ter celebração dessas conquistas. Até o Bruno tá perguntando, sensação de dias voando,
é sinal? Esse pode ser uma característica pelo excesso, pelo estresse, que não necessariamente vai gerar síndrome de Burnout. Estar voando, que é a falta de concentração, atenção, é uma característica de estresse, de excesso, né? E eu até entendo por quê, porque você trabalhou, né, a demanda, quem é contador no imposto de renda, uma sobrecarga sazonal muito grande, né, que é característico. Como que eu vou fazer o diagnóstico? Com uma somatória dessas características, tá? Uma somatória, né? Você faz uma somatória dessas características, que eu acabei de falar. Além disso, né, alterações repentinas de humor, uma hora você tá muito feliz, outra hora você chora. Só isso vai te dar? Não, você pode ter isso por conta do estresse, tá? Isolamento, fadiga, uma pressão alta, olha os sintomas físicos do estresse, pressão alta, dor muscular, problemas gastrointestinais, alterações no batimentos cardíacos acelerados, que é ansiedade. Isso são características. Somente um componente isolado não caracteriza a síndrome de Burnout. Vejam que é um estresse, então todas as características do estresse. Em resumo, esgotamento físico, sem energia, você dorme, mas não descansa, né? Você não aguenta segunda-feira chegar, você não aguenta que chega domingo daquela angústia, você não aguenta, porque tem a questão do trabalho, tá? Associada com o trabalho, você não aguenta, nossa, vai chegar, já te dá taquicardia no domingo, porque você já vai começar a semana, você não quer aquilo lá tá um tormento, esgotamento físico. Segundo, despersonalização. Tratar as pessoas com grande irritabilidade, com falta de empatia, com baixa tolerância à frustração. Qualquer coisinha ataca, tá? Essa é uma outra característica, né? Essa despersonalização. A falta de realização profissional e estendendo para o pessoal acometida. E sintomas desse desânimo como características concomitantes da depressão e da ansiedade, como na depressão, essa falta de ânimo, de foco, um desânimo maior e uma ansiedade maior. Somada essas características, a gente pode ser o diagnóstico da síndrome de Burnout. Como que eu faço isso? Um diagnóstico com médico psiquiatra. O que eu quero deixar aqui para vocês hoje. Veja o seu corpo, como que ele está, a percepção, a consciência do seu corpo e das suas emoções, que sentimentos que você tem, o que você pensa com relação ao seu trabalho, o que você pensa com relação a todas essas características, porque o foco da burnout é o foco no excesso e a sobrecarga de trabalho. O foco está no trabalho, tá? Por isso que ele é muito confundido com algumas características e sintomas de um estresse, de um cansaço excessivo do trabalho, por exemplo, com profissionais da saúde que está trabalhando muito por conta da pandemia. Então, essas são questões isoladas. Você tem que entender uma somatória de características, tá? Tá com dúvida? Consulte um profissional da saúde, um médico psiquiatra. Ele, juntamente com a psicoterapia, que vai te lidar entendendo primeiro, médico, sintomas, tá? A psicoterapia vai ajudar na causa, no que causou, então nas ferramentas de lidar. Pessoas que são, quais são pessoas centralizadoras, que não delegam, sobrecarregam, não têm confiança, são pessoas muito rígidas e exigentes, perfeccionistas, tem um índice maior de estresse. Se eu não trabalhar com isso, e hoje, cada vez mais, a importância da liderança, você delegar, você descentralizar, porque a sobrecarga, a centralização, você ter uma demanda muito grande, gera naturalmente a característica de pessoas mais estressadas, que tendem a levar a passar pelos estágios maiores do estresse, que é o alarme, exaustão e a resistência, que pode levar até a morte e pode levar à síndrome de Burnout. O que causa é a característica da sobrecarga no trabalho. Então, comece a refletir sobre o nosso dia a dia, comece a trabalhar com as ferramentas e manejos do estresse
do sono, de diminuição das redes sociais para você ter um sono reparador, da meditação, da atividade física, da organização do seu tempo, com pausas, com prioridades, né? Com tempo de lazer, descanso. E isso vai levar a todos nós a enfrentamento dessa pandemia e pós-pandemia de uma maneira mais resiliente. Todas as pessoas são capazes, né? Acredite, se esforce, tá? E por isso que é importante a gente reconhecer muitas vezes a nossa limitação e pedir ajuda de um profissional. A gente não consegue tudo sozinho. Então, pedir ajuda já é um passo muito grande para o nosso desenvolvimento, de aceitar e reconhecer que algo não está bem e pedir ajuda. E é com isso que eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo. Larissa, querida, que saudade de você. Muita gratidão por todos esses anos juntos na psicologia. A Fran, gente, muito agradecida e espero de vocês uma semana de grande conscientização sobre as minhas práticas do trabalho, sobre como a gente está enfrentando essa demanda grande e como que a gente pode enfrentar tudo isso e pedir ajuda, né? Isso é mais humano, a gente reconhecer as nossas limitações e aceitar que é algo que não tá bom pra gente ir em busca de grande enfrentamento de tudo isso que tá cometendo com a gente. Uma semana de muita luz, de muita cura, no sentido cura de cuidar-se, tá? O significado da cura, de cuidar-se e coragem de agir com o nosso coração, de agir com o nosso sentimento e em buscar, né, tudo que não tá legal, né? Eu falei, nossa, eu tô cansada. Falei com os meus filhos ontem à noite, chorar, né? Chora faz bem, né? Vai começar por quê? Porque é uma demanda muito grande, é colocar para fora e não guardar, não lidar com essa perfeição, porque uma hora o nosso corpo vai ser o maior dar sinal sobre isso e a gente reparar para a gente ter uma vida melhor, um significado melhor, que a gente tem muito tempo e o nosso trabalho é o local que a gente passa a maior parte do tempo da nossa vida. Então ele tem que ter um sentido, ele tem que ter um propósito e tem que ser algo bom, ok? Uma semana de luz para todos vocês e muito agradecida.